Olá, concurseiro, professor Gleidson aqui, ó. Vamos agora dar início à correção da prova de Cascavel, que aconteceu no dia de ontem, 17 de maio. De antemão, quem assistiu nossas revisões, as últimas 3 revisões que fizemos da banca Consulpan, quem assistiu só as últimas 3 revisões, 1 hora de aula que fizemos no decorrer deste mês, com toda certeza gabaritou a prova sem estresse nenhum. Repito, quem assistiu só nossas 3 últimas revisões para a banca Consulpan gabaritou a prova. Uma questão de acréscimos sucessivos, vimos na nossa última live. Uma questão de conjuntos numéricos, números reais, naturais, inteiros, vimos também na nossa última live. Uma questão de horários, dias, horas, minutos, conversão de horas, tá certo? E uma outra questão de, qual foi o assunto? Porcentagem, a outra de horário, a outra de média, moda e mediana. Então, vimos também na nossa última aula. Então, se você quer aprender a gabaritar esse tipo de questão, quer conseguir passar na sua prova, não deixa de seguir o canal do YouTube, tá bom? Aqui tem aulas gratuitas toda semana, beleza? Deixa lá o joinha lá se a aula for boa e segue o canal, tá bom? Para você não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá para as questões, ó. Vamos para as questões. Questão de número 15 da prova ontem de Cascavel, no Ceará. Diz o seguinte, primeira questão diz o seguinte. O preço de um produto era R$800. Primeiro, ele sofreu um aumento de 30%. Opa, então se ele aumentou, então ó, mais 30%. Depois ele sofreu, em seguida, ele sofreu uma redução de 20% no valor. Teve um desconto de 20% no novo valor, no valor já reajustado. Então ele teve aqui um desconto de 20%. Quem viu nessas aulas vai lembrar o seguinte, professor, qual é este bizuzinho aí? O bizu é você pegar o preço, aumentar a 30%, depois vai lá, diminui e faz uma comparação. Professor, verdade. Mas eu lembro que o senhor deu um bizu, que era um bizu chamado SVM. Eu lembro disso? Lembra? Qual era o bizu do SVM? Olha que moleza para quem sabia o bizu do SVM. Pessoal, o que é esse SVM? Soma, volta uma casa e depois multiplica. Olha aí, ó, SVM. Soma, volta uma casa e depois multiplica. Era só isso? Era. Bora então pro bizu? Bora pro bizu? Vamos lá, primeira coisa, soma. Vamos somar então os dois valores, ó. Somar os dois valores. Então eu vou ter, ó, 30% positivo, porque aumentou o preço, e o outro, 20% negativo, porque diminuiu. Então, de cara, 30 menos 20, 10. Então, nos dois reajustes iniciais, sobraram 10%. Só que, levando ainda no bizu, volta o que, professor? Volta uma casa, ó. Volta uma casa. Aqui eu vou ter o negativo, ó. Negativo, volta uma casa. Bora voltar. Voltando uma casa, eu vou ter aqui, ó, a vírgula, ó. Era 30, fica 3. Era 20, fica 2. E o próximo bizu, multiplica. E o que é esse multiplica? Multiplicar os dois valores. Só que tem detalhe. O detalhe é que eles estão com sinais contrários. Então, quando eu tiver um mais e um menos, eu faço o jogo de sinais. Mais com menos, menos. E agora, ó, 3, porque voltou uma casa. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6 negativo. Para encerrar, eu vou somar os dois valores. Somar se fossem os dois positivos ou os dois negativos. Como neste caso aí está um mais e um menos, subtrai dá o sinal de quem? Do maior. 10 menos 6, 4. 4 o que, professor? 4 positivo. Opa, então se é 4 positivo, então aumentou. Aumentou quantos por cento? Olha aí, aumentou 4%. Que moleza essa questão. Que moleza a questão. Para cima. Continuando a correção da prova de Cascavel, questãozinha 16, fala o seguinte, ó. O evento esportivo teve início às 13 horas, 25 minutos, 45 segundos e terminou às 16 horas, 12 minutos e 30 segundos do mesmo dia. Neste caso, a duração total do evento em minutos e segundos foi de... Bora lá. Como ele quer saber quanto tempo durou este evento, tu vai fazer uma subtração do tempo final menos o tempo inicial. O tempo que terminou menos o tempo que iniciou. Bora lá. O
tempo que terminou? Terminou 16 horas, 12 minutos e 30 segundos. Menos o horário que iniciou. Iniciou 13 horas, 25 minutos e 45 segundos. Beleza, bora subtrair. Só tem um problema. Qual é o problema? Tu não consegue subtrair valores em horas em que os segundos da parte de cima estejam maiores que os da parte de baixo e os minutos na parte de cima estejam maiores que os da parte de baixo. Então, qual é o bizu, professor? Olha aqui o bizu, ó. Olha o bizu. Tu vai daqui subtrair 1 minuto daqui, ó. Tira daí 1 minuto e joga para os segundos. Olha o macete. Você tira 1 minuto daí e joga para os segundos. Só que quando esse minuto vai como segundos, ele vai como, professor? Ele vai como segundos. Vai ficar assim então, ó. 16 horas. Eu tinha 12. Como eu tiro 1, fica 11. 11 minutos, certo? E 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então ele vai para lá como 60. 60 e mais 30 que tem lá? 90. Então 90 segundos. Aqui eu vou repetir. 13 horas, 25 minutos e 45 segundos. Pronto, beleza. Bora subtrair? Já pode? Ainda não. Por que não, professor? Porque igual nós fizemos com os segundos, nós precisaremos também fazer com os minutos. Por qual motivo? Porque se você observar, o valor em minutos está na parte de cima está menor. Então eu vou tirar daqui 1 hora, ó, e vou jogar como minutos. Só que 1 hora tem quantos minutos? 60. Então eu vou ter aqui, ó, em horas, 15 horas. Por que 15? Porque eu tirei 15 horas. Para lá, eu tenho o quê? Já tenho 11 minutos. 11 com mais 60, 71. Então, 15 horas, 71 minutos e 90 segundos. Perfeito. E aqui embaixo, ó, 13 horas, 25 minutos e 45 segundos. Agora, se você observar, os três valores de cima estão maiores que os de baixo. Agora sim eu posso subtrair. 90 menos 45, 45 segundos. 5 para 11, 6, vem 1. 7 menos 3, 4. 46 minutos. E 15 menos 13, 2. 2 horas. Então eu vou ter como resposta, a duração do evento foi de 2 horas, 46 minutos e 45 segundos. Problema, a questão pediu o valor apenas em minutos e segundos. Então bora lá. Minutos, ó. 2 horas, 1 hora, 60. 2 horas, 120. Então, 120 mais 46 dá quanto? 166 minutos. E quantos segundos? 45 segundos. Item correto, letra A. Pegaram o bizu? Para cima. Vamos para a questão 17 agora. 17, vamos lá. Continuando com a prova de Cascavel, agora questãozinha 17. Prova aplicada 17 de maio de 2026, tá bom? Vamos lá, rola o seguinte, ó. A tabela representa a distribuição salarial de uma empresa. Observe. 10 trabalhadores, salário de 1.800. 6, salário de 2.600. E 4, salário de 3.000. Com base nesses dados, a média salarial dos funcionários dessa empresa é igual a... Quem já viu essas dicas, essas aulas no YouTube... E antes de continuar nosso videozinho, ó, Prof. Gleidson Soares no YouTube. Várias aulas da Legatos, Consulpan, IDIB, CETRED, dicas, revisões que vão te ajudar na sua aprovação. Totalmente gratuitas. Beleza? Professor, nesse caso aí, qual é o assunto da questão? Ele falou de média. Média é estatística, só que o cuidado, a média tu pode utilizar a média aritmética ou a média ponderada. Qual é a diferença? A diferença é se for média aritmética, neste caso aí ficaria assim, ó. Poxa, se eu tenho 10 trabalhadores com um salário de 1.800, então eu vou colocar aqui, ó, 1.800 mais 1.800 mais 1.800. Quantas vezes? 10 vezes. Depois, mais 2.600, mais 2.600. Quantas vezes? 6 vezes. E mais 3.000, 3.000, 4 vezes. Isso se eu fosse trabalhar simplesmente a média aritmética. Professor, então, neste caso aí que tem frequência, qual é o bizu? O bizu aqui, monstros, ó, olha aqui o bizu. É você trabalhar para esse tipo de questão a média
ponderada. Professor, e o que é essa média ponderada? Olha aqui para não errar nunca mais, nunca mais. A média ponderada é somente, alguns ensinam com um monte de dicas, é só você fazer isso aqui, ó. Média ponderada, 10 trabalhadores, salário deles, 1.800. Então é só multiplicar, filho, ó, 10 vezes 1.800, mais 6 trabalhadores, salário, 2.600. Olha aí, ó, 6 vezes 2.600. Mais quem? 4 trabalhadores, salário, 3.000. 4 vezes 3.000. Tudo isso aqui dividido por quem, professor? Dividido pela soma dos trabalhadores, ou pela quantidade de trabalhadores. E se a questão falasse de pesos, era quem aqui embaixo? A soma dos pesos. Então eu vou ter, ó, 10 mais 6 mais 4. 10 vezes 1.800, 18.000. Mais 6 vezes 2.600. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6 vezes 600, 3.600. 15.600. Mais 4 vezes 300, 12.000. Dividido por quanto? 10 e mais 6, 16. Com mais 4, 20. Então, bora somar agora, ó. 18.000 mais 16 e... Desculpa, mais 15.600 mais 12.006. 8 e 2, 10. Com mais 1, 15. Vem 1. 1 e 1, 2, 3, 4. 45.600 dividido para quantas pessoas? 20. Bora então em cima, cortar um zero em cima e um zero embaixo. Pode? Pode não. Deve. Então, corta zero. Restou quem? 4.560 dividido por 2. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 4, 0. Baixo 5. 5 por 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 5, falta 1. Baixo 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 16, 0. Baixa o 0 e baixa o 0. Nesta empresa, a média salarial, que pode ser aritmética ou ponderada, da mesma resposta, corresponde a 2.280. Item correto, letra D. Para cima. Vamos agora para a correção da questão 18 da prova de Cascavel. Essa questão, quem já pegou os bizus no YouTube das nossas aulas de conjuntos numéricos, era uma questãozinha, ó, mel na chupeta. Essa era aquela para você olhar e dizer assim, cara, é só isso mesmo? Era. Mas eu precisava descobrir, entender e compreender o que é natural, inteiro, irracional, racional, real e daí por diante. Bem rápido. Se você já pegou o bizu nas nossas aulas, vai lembrar disso aqui, ó. Primeiro conjunto, natural. Quem é ele? Inteiro positivo. Segundo conjunto, inteiro, letra Z. Quem é ele? São aqueles que não têm vírgula visível, mas que podem ser positivos ou negativos. Terceiro conjunto, quem é aqui, ó? Racional. Quem é o racional? Letra Q. Vai englobar todos os naturais, todos os inteiros. Além disso, os positivos, negativos, os fracionários, as dízimas periódicas. Tudo isso aí fará parte dos racionais. Beleza? Tranquilo. Professor, aqui do lado dos racionais, do lado dele aqui, ó. Eu até faço aqui, ó. Do lado tem quem aqui? Tem os irracionais. Professor, e por que essa parede aqui mais forte, aqui mais grossa, mais resistente? Para você entender que não é possível ninguém trocar de lado. Nem os irracionais passam para o lado dos racionais e nem vice-versa. Não existe possibilidade nenhuma. Professor, então, para encerrar esse quadrinho aí, nós temos aqui um último conjunto aqui, ó. O último aqui, ó. Quem é esse rapaz aqui? É os números reais. Quem são esses reais? Ele é a junção de todo mundo, ou ele é a união de todo mundo. Então eu posso dizer que todo o conjunto numérico faz parte dos reais? Sim, todo mundo faz parte dos reais. A questão diz o seguinte, ó, considere os números a seguir. Menos 4, ele é natural? Não, porque ele não é positivo, mas ele é inteiro. E se ele é inteiro, ele também vai fazer parte dos racionais. Sim, tá aqui, ó. Aqui, ó, faz parte mesmo dos racionais. Perfeito. 3 sobre 5. 3 sobre 5, professor, é também um racional? É. O racional, ele pode ser colocado sob forma de fração. Perfeito.
Próximo, professor, raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. O 3, ele é natural, ele é inteiro e ele é também, por consequência, racional. Então, menos 4. O 3 sobre 5. O raiz de 9 e o próximo, o 0, também são números o quê? Naturais. Aliás, o 0 é natural, o 0 também é inteiro e também é racional. Professor, e o π? Olha o detalhe. O π, ele é irracional. Inclusive, quem viu nossas aulas, nossas dicas, os macetes, sabe que o π, ele é, de longe, o principal exemplo dos irracionais. E eu acabei de falar, não é possível ele vir para cá, ó. Não pode. Então, o numeral ou ele vai ser irracional, ou ele vai ser irracional, ou ele vai ser o quê, professor? Racional. E o π sendo irracional não pode ser racional. Neste caso, então, quais são os numerais que são ao mesmo tempo racionais e reais? O menos 4, o 3/5, o raiz de 9 e o 0. Estes são, ao mesmo tempo, racionais e irracionais. Quantos são? 4. Item correto, letra B. E aqui a gente encerra a nossa correçãozinha da prova de Cascavel. Pra cima!